Palavra do Pastor. Um momento de edificação e de estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro Anderson. Bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Glória a Deus. Com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para trazer para os irmãos uma rápida palavra, para que possamos meditar e nos alimentar da doce e preciosa palavra de Deus, que com certeza é um pão maravilhoso para a nossa alma. Nessa feita eu gostaria de ler um texto muito conhecido, que se encontra no Salmo de número 20. Salmos número 20, versículos 7 e 8. Texto muito conhecido, que vem de encontro à nossa vida no momento de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos de pé. Amém? Queridos, mais uma vez, estamos lendo um salmo davídico, um salmo composto por Davi. Queridos, todos nós somos sabedores que Davi, ele além de um rei, ele era um homem entendido na arte das batalhas. E esse salmo é um salmo que foi composto antes do rei ir para a guerra. Tem algumas coisas interessantes nesse salmo que nos chama a atenção. Quando nós lemos versículo 3, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Isso traz à memória o que, meus queridos? Que Davi, antes de ir para a guerra, ele faz petições ao Senhor. Mas como é maravilhoso nós vermos um salmo como esse nos mostrando que o justo, que o crente, ele vence as suas batalhas com antecipação. Aqui o salmista Davi, ele oferece, ele busca antes de ir para a peleja. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o servo de Deus, ele vence suas batalhas com antecedência. Às vezes estamos vivendo um momento que aparentemente caiu como paraquedas na vida de todo mundo e em poucos meses uma crise. Em pouco tempo, uma dificuldade como essa que o mundo está passando. Mas você está falando então, pastor Lázaro, que o crente já venceu antecipadamente essa peleja? Isso, o crente, ele já venceu antecipadamente, porque o crente, ele tem uma vida de sacrifícios, de ofertas e de comunhão com o Senhor. Aqui o salmista Davi, antes de ir para a guerra, ele já busca, ele já clama, e ele já vê que ele foi para a guerra, mas ele foi para a guerra como vitorioso. Aqui ele reafirma onde está a sua confiança. Ele como soldado, como um rei, como alguém que entendia de guerra, ele iria usar uma linguagem de peleja, de guerra, e ele usou. Aqui ele reafirma sua confiança falando o seguinte no versículo 7. Muitos, em outra tradução diz, muitos confiam em carros e em cavalos. O que seria isso? Seria a confiança de um rei, de um soldado, de um general, de um comandante, quando ele coloca sua confiança no seu armamento. Quando ele coloca sua confiança nas suas armas de guerra. O salmista Davi estava falando que ele tinha carro, ele tinha cavaleiro, ele tinha arqueiros, ele tinha flecheiros. Ele tinha todos que compunham o seu exército, mas ele não confiava naqueles homens para vencer a batalha. A confiança que ele tinha no seu poder bélico era uma confiança simplesmente natural. Mas a confiança que ele tinha em Deus superava a confiança que ele tinha no poder das suas mãos.
Esse Davi que compôs o Salmo 20 foi aquele que, certa feita, quando menino, deram para ele uma roupa de guerreiro, ele não confiou naquela roupa. Deram para ele uma espada, ele não confiou naquela espada, mas ele confiou em algo totalmente diferente. O salmista Davi, do Salmo 20, ele é aquele menino crescido que confiou não em armas terrenas para vencer sua batalha. Enquanto eles deram a roupa de Saul, a armadura de Saul para ele, ele quis se desfazer, se despreender de todo e qualquer tipo de armamento terrestre para ser revestido de um poder celeste. Veja bem a diferença. Ele foi sem espada, nós vemos lá em Samuel, capítulo 17, que ele foi sem espada, simplesmente com uma funda e com uma pedra, e venceu um guerreiro que na visão humana era impossível que ele vencesse aquela peleja. Com a sua pedrinha, ele acertou a cabeça do guerreiro, o guerreiro caiu, e depois com a espada arrancou a cabeça do guerreiro. Tudo isso porque ele não confiava em coisas terrenas. A sua confiança era extremamente celestial. E ele diz: muitos confiam em carros e em cavalos. Os grandes reis confiavam nos seus soldados, no seu aparato bélico. A história diz que vários imperadores tinham seus exércitos. A história conta que Napoleão Bonaparte, ele tinha aproximadamente 1 milhão de soldados naquela época. E ele se gabava do seu poder. Aonde está Napoleão? Davi não se gabava do seu exército terrestre, mas ele se gabava de um exército celeste que trabalhava por ele. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que mesmo nós tendo condições aparentemente condições de vencer e de fazer alguma coisa, nós não devemos ter aquilo que naturalmente nós temos como algo, como uma espécie de algo meritório na nossa vida. Às vezes a nossa vida é uma vida financeira instável para passarmos essa adversidade, uma vida saudável, muito boa para vencermos essa adversidade, às vezes uma vida que nos dá um certo conforto para passar essa adversidade. Eu falo isso às vezes para alguém que tem condição financeira, que tem uma boa saúde. Nós não devemos confiar nisso para vencer as batalhas, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma peleja, é uma batalha. Davi não confiou naquilo que ele tinha na terra e humanamente falando. E aqui está um convite para nós não fazermos também da mesma forma. Aqui está um convite para nós fazermos como Davi. Não confiar em carro, nem em cavaleiro, nem em cavalo. Mas nós devemos fazer como Davi, confiar inteiramente no Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor. Se nós lermos os Salmos na ótica de quem escreveu, nós vamos ver que os Salmos, do 1 ao 150, ele nos convida a confiarmos no Senhor. Confiarmos inteiramente. Confiarmos por completo no Senhor. Depositarmos aos pés do Senhor a nossa confiança. E a nossa confiança, ela vem através da segurança que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, pelo fato de nós estarmos seguros na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, automaticamente nós confiamos. Às vezes a falta de confiança é porque a insegurança toma o espaço que devia ter a confiança. Então essa é a realidade. Então nós estamos seguros e nós confiamos no Senhor. Por isso, nós não confiamos em nada dessa terra. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia
no próprio homem. Quantos estavam confiando na economia do seu país? E hoje? Como que eles estão? Quantos confiavam na economia, na política, na estabilidade da sua moeda? E hoje? Onde eles estão? Eles estão todos no mesmo barco. Todos precisando de um milagre que vem do céu. E que nós cremos que Deus, no seu tempo, vai agir. Deus irá glorificar o seu nome no tempo dele. Pois a Bíblia diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E nós vemos a categoria do fator tempo trabalhando na nossa vida. E lá tem tempos para todas as coisas. O salmista aqui diz: mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, nossa confiança não está no nome dos cientistas que irão desenvolver a cura do vírus que está alarmando e desesperando o mundo. Nossa confiança não está no nome do nosso presidente. A nossa confiança não está no nome dos grandes políticos, dos grandes líderes, nem religiosos, nem políticos, enfim, não está. A nossa confiança não está depositada sobre outro homem. Davi aqui, ele já fala que nós, ele não usa o singular, ele diz nós, os santos, os crentes, os servos de Deus, confiam no nome do Senhor. E que nome que é esse? É o nome a qual nós levantamos a bandeira do Evangelho. É o nome poderoso que está acima de todas as coisas. É o nome daquele que se assenta num alto e sublime trono, que precisa de se encurvar para ver quem está na terra. É o nome daquele que chama as estrelas pelos nomes e elas respondem. É o nome daquele que descansa os seus pés sobre o globo da terra. A terra é simplesmente o tapete para os seus pés, as nuvens são poeira, escabelo dos seus pés. O nome daquele que com o poder da sua palavra criou os céus e a terra. E essa mesma palavra nos foi dada. Imagina o poder daquele que falou, haja, e houve. Que no meio das trevas ele disse, haja luz, fiat lux, e houve luz. Aquele nome que está acima de todas as coisas, aquele que chama a existência as coisas como se elas já existissem. Quando ele diz, por isso que Jó diz, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fala, acontece. Que nome é esse? A qual nós estamos confiando. Que nome é esse que nós iremos levantar a nossa bandeira? É aquele nome que Paulo disse em Filipenses capítulo 2. Aquele que recebeu um nome excelente acima de todo qualquer outro nome. E é diante desse nome que todos irão se curvar. Todo joelho há de se dobrar. Quer seja no céu, na terra ou embaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. É esse nome poderoso que foi conquistado na cruz do Calvário, quando ali ele estava preso por aqueles escravos, por amor da minha alma. Mas nós sabemos que o que prendeu Jesus não foi os escravos, o que prendeu Jesus na cruz foi o amor que ele tinha pela minha alma, pela sua alma. O nome de Jesus foi conquistado com um preço de sangue. E o sangue de Jesus tem um preço tão elevado que não existe ouro e nem prata na terra para se comparar em cifras do valor do sangue de Jesus. Esse nome que nos foi dado, esse nome que ele disse que, quando ele disse em Lucas 10, em meu nome, vocês irão curar os enfermos,
expulsar os demônios. Em meu nome vocês irão pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. O nome dos líderes mundiais não assusta o inferno, mas nós temos um nome. Nós temos a autoridade de um nome, e em um nome, o nome de Jesus. No nome de Jesus, os céus se movem. No nome de Jesus, a terra estremece. No nome de Jesus, o inferno se desespera. Então é nesse nome que nós iremos colocar a nossa confiança. O nome do Senhor, Ele é Elohim. Nós sabemos que Elohim é Deus no plural, então é o Senhor Jesus. Então nós sabemos que o Senhor é o meigo nazareno, a qual nós nos rendemos, a qual nós nos encurvamos. Aqueles que não confiam no nome do Senhor, o salmista continua dizendo, eles encurvam-se e caem. Mas ele diz, mas nós nos erguemos e estamos de pé. O que o salmista quer dizer? Que nas pelejas podemos dar de escorregar, mas nós estamos de pé. E nós sabemos, meus queridos, alguém um dia escreveu e colocou num livro, que as maiores batalhas foram vencidas por soldados feridos. Eu não quero dizer que, e nem ser ignorante a ponto de falar, às vezes o momento que nós estamos vivendo não vai nos afetar, seria uma ignorância da minha parte. Pode nos afetar, mas não vai nos derrubar. O salmista diz que essa peleja, pelo fato de confiar no Deus Todo-Poderoso, ele poderia ser balançado, mas ele iria ficar de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. E além de confiar e além de estar de pé, ele continua dizendo, eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Em outras traduções nos diz que na presença dele nós iremos arvoraremos pendões. O que é isso? É levantar a bandeira e agitá-la. A bandeira da vitória. A bandeira da vitória será levantada e erguida pela igreja do Senhor. Aqui agora não é nenhuma palavra de impacto para levar alguém a glorificar a Deus, não. É uma certeza e uma segurança. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Eu não estou falando que nós somos vitoriosos, como muitos estão dizendo que a igreja é vitoriosa. Mas em meio às questões espirituais, nós somos mais do que vencedores. Porque o apóstolo Paulo disse que nada, absolutamente nada, iria nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso diz respeito às nossas pelejas, às nossas batalhas, às nossas guerras aqui nessa terra. A Bíblia diz que nada que der contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, irá derrubá-la. Mas ela vai continuar marchando, triunfante e vitoriosa, até aquele grande dia de adentrarmos juntos nas regiões celestes e cantarmos o cântico dos remidos, o cântico de vitória do povo de Deus. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, e que nós possamos sempre confiar no Senhor, porque Ele não desampara os que são seus. Então essa é a palavra que eu deixo para o vosso coração, que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar. Acompanhe-nos também em facebook.com/Palavra do Pastor e no YouTube em youtube.com/Palavra do Pastor. Suede Produções.